Olá, sejam muito bem-vindos ao AutoritaCast, o podcast onde a sua jornada valida a sua autoridade. E eu tô aqui hoje com a minha convidada para o primeiro episódio, essa convidada maravilhosa, a Agnes. Ela é esteticista, proprietária da clínica Tattoo Off Removal, remoção a laser, né? Remoção. Remoção a laser, e também da EPIs Laser, que trabalha com equipamentos de segurança para essa mesma área. Olá, Agnes, seja muito bem-vinda ao AutoritaCast. Oi, Ingrid, é um prazer estar aqui. Agnes, a questão do laser, dessa área do laser, né? Porque você não trabalhava com isso antes. Qual que foi como você caiu nessa área, né? O que aconteceu? Era um plano de vida ou a vida fez um plano? Praticamente a vida fez um plano, não tinha nada traçado. Eu tinha acabado de passar por uma maternidade, tinha acabado de ter bebê, e eu estava procurando uma área que eu pudesse migrar de profissão. E naquele momento eu estava com a bebê e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu sempre trabalhei na área comercial e eu não queria mais aquilo para mim. Eu queria tempo, eu queria qualidade de vida. E nesse meio tempo que eu estava de licença, eu procurei o serviço de remoção de micropigmentação, porque eu tinha uma micropigmentação inestética. E nesse dia, no dia que eu passei pelo primeiro processo da remoção da minha micro, teve a virada de chave. Eu estava com meu marido falou assim para mim: Agnes, e essa área? Por que você não tenta se especializar nisso? E aí eu fui com aquilo, né? Aquilo foi coando na minha cabeça. Eu falei, poxa, realmente eu acho que pode dar certo. E eu aproveitei que eu estava com a criança pequena e comecei a pesquisar a área, me aprofundar em como é que funcionava e planejar esse negócio. E conforme ela foi ali, né, fez um aninho de idade, eu realmente falei, não, eu vou fazer isso e mergulhei de cabeça. Fui atrás de curso, de especializações, planejei o negócio, passou um tempo, eu abri a clínica. E eu percebo, né? Acompanho ali você nas redes sociais e eu percebo o teu desenvolvimento. E eu vejo que você é uma imparável, né? Porque você começou a estudar, fez cursos, faculdade, pós-graduação, já está em outra pós-graduação, outra faculdade, quer dizer, uma profissional hiper atualizada. E o que que você, qual a importância que você vê nisso em relação aos profissionais que a gente vê aí na internet, que infelizmente, gente, infelizmente, muitos que falam muito mas não fazem, não sabem o que estão fazendo, né? Não tem a prática, não tem o estudo, a técnica, que é tão importante, ainda mais numa área tão delicada como é essa de vocês, né? Da estética. É porque a gente lida com a pele, né? A gente lida com as histórias das pessoas. Então, quando eu comecei, era uma nova profissão. E eu vi que eu precisava de muito mais do que um curso básico ou dois, que era o que eu tinha feito. E aí eu resolvi realmente mergulhar na trajetória acadêmica. Eu fiz graduação em estética, fiz duas pós-graduação, uma em laser de saúde e outra em estética avançada. Agora estou no terceiro ano de biomedicina, porque foi a virada de chave depois dos 40. Então eu pensei, eu preciso ser muito boa no que eu estou fazendo. E eu fui atrás da parte acadêmica mesmo para trazer o melhor que eu pudesse para o meu cliente. Vocês veem que a diferença que faz a dedicação, a formação, apesar, né, dos gurus de palco hoje, né, às vezes até pregarem contra os estudos, que não precisa estudar, que se você tiver um conhecimento, apenas um conhecimento você já pode transmitir. Realmente, você pode transmitir um conhecimento, mas áreas técnicas exigem estudo, exigem muita prática, para que você realmente tenha qualidade no trabalho que você entrega. Então eu vejo, Agnes, parabéns pela sua dedicação e eu vejo o resultado desse trabalho. Não é à toa que a Agnes já é considerada uma referência na área dela. Por quê? Porque não é só palavra. É. Existe técnica, existe atitude, existe decisões. Eu vejo que você também, como empresária, né, toma decisões ali muito assertivas. Então, tudo isso constrói uma autoridade. É o que eu sempre falo, a autoridade ela não vem de graça, né? Ela até pode ser forjada, porque tem alguns que, infelizmente, a gente sabe que forjam na internet. Mas a verdadeira autoridade, a autoridade validada, ela é forjada na sua história.
na sua história de vida, como você falou, né? Você fez uma transição de carreira já com uma bebê. Então, tudo isso só reforça a sua autoridade, porque você realmente investe nisso. E eu gostaria de saber, agora voltando um pouquinho para a questão das tatuagens, né? Qual que é a tatuagem que você, assim, o que mais você te marcou? O maior arrependimento que acontece com as pessoas em relação à tatuagem? Não é muito em relação ao desenho em si, é mais sobre a fase que a pessoa está passando. Essa pessoa fez uma tatuagem, às vezes quando era muito jovem, na adolescência, a tatuagem não representa mais o que ela é hoje. Então, isso faz muitos clientes buscarem a remoção, né? Porque eles não se identificam mais com aquela marca na pele. Poxa, mas tem alguma história em específico que te marcou, assim, que você lembra que a pessoa. Nossa, tem muitas, muitas. Até porque eu sou uma pessoa que faz muita conexão com os clientes. Assim, eu por ter passado por um processo de remoção muito, muito assim, foi muito profissional a pessoa que me atendeu quando ela fez a minha remoção. Ela simplesmente fez, ela não me explicou muito sobre o procedimento e eu saí sem entender muito o que era aquilo. E quando eu fui passando pelo processo, eu falei, não, não é assim. Poxa, se eu fizesse isso, porque eu já estava planejando em fazer isso, eu faria diferente. Acho que a minha trajetória comercial me ajudou muito nisso. E Conta um então, pouquinho a sua trajetória. eu trabalhei praticamente por 20 anos em atacado, vendendo roupas, né? Roupa grife de luxo. E então, assim, sempre foi atendimento com cliente. E quando eu trabalhava como vendedora, eu trabalhava como vendedora, mas eu pensava, eu preciso ser a melhor vendedora, porque a melhor vendedora vai ter o maior salário. Então, eu sempre me dediquei muito em fazer sempre o melhor do que eu podia aonde eu estava. E essa conexão com os clientes, então eu já tenho muito disso, né, da minha parte vendedora, e isso eu trago muito para o meu atendimento. Então o cliente chega ali, eu explico muito sobre o procedimento, o que, que ele vai passar, e aí durante o processo a gente vai vendo a transformação da vida do cliente. Então tem muitas histórias, muitas mesmo, assim. Eu tive um caso de uma cliente que ela me procurou, depois que ela tinha tido um surto de psicológico mesmo, ela tinha uma maquininha de tatuagem na casa dela. E ela fazia várias tatuagens amadoras nela mesma, assim, no corpo dela. E teve um dia que ela acordou em surto e ela tatuou o próprio rosto. E depois disso, ela praticamente não saía mais de casa. Então, ela buscou o processo da remoção. Quando ela chegou, eu conversei com ela sobre o procedimento. Falei que não seria tão rápido, né? Expliquei tudo como é que seria. E cada sessão que ela ia, que a tatuagem estava mais clara, ela já estava a vida dela já estava numa outra fase. Depois da primeira sessão, ela tinha conseguido arrumar um trabalho. Na segunda sessão, ela já tinha mudado de trabalho e já estava melhor e já estava disfarçando com maquiagem aquela tatuagem no rosto, que ela estava com tanta vergonha de sair na rua por conta da tatuagem. E passou mais alguns meses, terceira sessão. Ela já tinha mudado de casa, já estava muito melhor psicologicamente, já estava usando maquiagem, já não incomodava mais aquilo que tinha acontecido quando ela fez a tatuagem, né? Ela melhorou muito, lógico, com um tratamento psiquiátrico junto e tudo mais. Mas a evolução do caso dela me marcou muito, porque quando ela chegou lá na última sessão, que o rosto dela já estava assim praticamente zerado de tinta, era outra pessoa, não era a mesma pessoa que foi na primeira sessão. E alegre, num bom emprego, feliz. E esse foi um dos casos que marcou muito minha história. E porque eu imagino, né, que tem muita gente que se esconde, que, como você falou, né, fez a tatuagem numa fase da vida, se arrependeu, mas está em locais ainda que, dependendo da roupa que usa, essa tatuagem aparece. E quantas pessoas você acredita que hoje, né, tem essa tatuagem e esconde? E o que motiva essas pessoas a não procurar uma solução? Tem muita gente, a gente não tem estatísticas, né? Mas tem muita gente com as tatuagens que estão arrependidas e ali procura esconder a tatuagem. Eu tenho muito caso de gente que não usa, que só usa camisa para tampar o braço, ou que não usa uma bermuda porque a tatuagem está na coxa. Eu tenho cliente que a tatuagem está lá na canela, ela usa vestido, ela usa calça, mas ela não mostra a tatuagem de maneira nenhuma. E tem gente que ainda não. Tem muito, tem assim, desde a pessoa que não sabe que existe uma possibilidade de remover uma tatuagem. Tem muita gente que não sabe dessa possibilidade. Uau, ainda? Ainda. Hoje em dia está popularizando muito mais. Nos últimos anos cresceu muito essa área, assim, está muito mais popular. Mas eu atendi uma cliente esses dias que foi fazer uma cobertura
Durante o processo, ela viu que ela não queria aquela tatuagem enorme que ficou a cobertura, porque teve que tampar a tatuagem de baixo. E ela ficou desesperada, ela falou, não sei o que fazer. E foi uma amiga que deu a ideia. Falou assim, olha, por que você não procura a remoção? Ela falou, poxa, se eu tivesse pensado nisso, eu não teria feito a cobertura. Eu teria removido essa tatuagem e simplesmente ficado sem nada. Então, tem gente que realmente não sabe. Tem gente que tem a percepção que o preço, que vai ser muito caro remover uma tatuagem. E hoje em dia está muito mais acessível do que era antigamente. E muito mais evoluído também os protocolos. Qual é o maior medo? Você imagina qual é o maior medo que as pessoas têm ao pensar em remover uma tatuagem? Muita gente tem medo da dor. Acha que vai doer muito, que vai queimar a pele. Muita gente tem medo medo da dor, medo de cicatriz, porque existe muita intercorrência. Infelizmente, tem gente aí trabalhando com laser sem conhecimento, que realmente pode surgir uma cicatriz após uma remoção mal feita, mal sucedida. Então, tem muita gente que tem medo, já chega pensando, mas vai ficar com marca? Eu vou ficar com cicatriz? Eu vou trocar a tatuagem por uma cicatriz? Então, esses são os maiores medos. Outro dia eu vi um absurdo na internet, que foi uma divulgação de um aparelho para a pessoa auto-remover a tatuagem. Isso existe? O que acontece? Existe. Existem os aparelhinhos da China que prometem que vai apagar a sua tatuagem. E eles são aparelhinhos elétricos. Às vezes, geralmente, passa uma corrente elétrica, a pessoa passa sobre a tatuagem, vai causar uma carbonização naquela pele, uma crosta vai sair, junto com essa crosta vai sair um pouco daquela tinta que está na pele, mas vai deixar uma lesão, vai deixar uma cicatriz. Inclusive, outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube e uma pessoa falando, já é minha terceira sessão, a pele dela nitidamente queimada, porque ela queimou a pele para tirar aquela tatuagem, e replicando isso. E um monte de gente ali falando, mas como é que eu faço? Onde que eu compro? Me passa o link. Eu pensei, meu Deus. Aí eu falei, não, melhor eu não comentar. Não sabia se eu comentava ou se eu não comentava, né? E é replicado. Risco até à saúde. Risco. E eu tenho clientes também. É isso que eu ia perguntar. Você já passou pelo caso? Eu tenho mais de um cliente que realmente viu o videozinho, comprou o aparelhinho na China e queimou a tatuagem. Fez sessões ali de 15 em 15 dias. Saía a crosta, ia lá, queimava de novo. E ficou com cicatriz, de fora a fora. Eu tenho um cliente que é no braço, tenho uma outra cliente que é aqui. E hoje em dia, a gente faz um trabalho nessas tatuagens de reparo tecidual, que é trabalhar aquela pele que está com cicatriz, para melhorar o estado daquela pele e continuar removendo o pigmento, porque o pigmento está muito mais profundo do que aquela primeira camada que aquele aparelhinho causou a lesão. Então, assim, existe, é muito perigoso, pessoas, assim... Quem vê vídeo, vou remover minha tatuagem sozinha, saia correndo, não façam, porque vai dar lesão. E aí, essa pessoa com essa lesão, né? No teu caso, você já tem a técnica, né? Já sabe tratar. Para essa pessoa que de repente está vendo esse podcast, caiu nessa pegadinha triste, né? Horrível da própria internet, né? O que você orienta? Procurar um profissional realmente que saiba trabalhar com cicatriz, né? O que é trabalhar com a cicatriz? É a gente tentar reparar aquela pele que foi lesionada. Mas a gente fala que é um reparo. Aquela pele nunca vai se regenerar e voltar ao estado original que ela veio. Né? E quando ela passa por esse processo de queimadura, a gente consegue melhorar o aspecto dessa pele. Talvez para essa pessoa se sentir melhor com aquilo, né? Ou fazer uma outra tatuagem por cima, a gente não sabe nunca o que a pessoa vai querer. Mas tem que procurar um profissional para melhorar. Dá para melhorar as cicatrizes. Tá, agora para resumir a questão da tatuagem, né, da remoção, o que as pessoas imaginam que é uma remoção de tatuagem, que chegam assim, pensando que é, e o que realmente é, como realmente funciona a remoção? O que eu gosto de falar, as pessoas imaginam que laser é borracha, que vai sair apagando a tatuagem como uma mágica. E não é, né? A remoção laser é um tratamento. Então, sempre quando uma pessoa vem procurar, eu sempre gosto de explicar muito. Eu faço uma avaliação muito detalhada e explico muito sobre o procedimento. Por quê? O laser fragmenta aquela tinta, o organismo da pessoa que vai trabalhar para tirar aquela tinta, e isso é aos poucos, devagar. A gente tem que dar tempo, intervalo grandes entre as sessões. Então,
as pessoas chegam muito ansiosas pelo resultado, né? Como um procedimento estético que você vai, eu quero minha boca linda, coloca ácido hialurônico e tá tudo certo, a boca fica linda, já sai bonita de lá. O meu procedimento não é assim, né? O protocolo da remoção é um tratamento, então tem que deixar isso muito claro logo no começo. Olha, você vai remover? Não vai sair rápido, não vai ser uma borracha. Vai demorar várias sessões, porque depende do tipo de tinta, quantidade de sessões que aquela pessoa fez. Às vezes ela tem uma cobertura. Então, quanto mais tinta, mais sessões e mais tempo vai ser para se livrar da tatuagem. Então, eu sempre gosto muito de explicar sobre isso, né? Ter essa conversa com o cliente, falar, você está disposto a passar pelo tratamento? A pessoa fala, tô. Se ela realmente estiver disposta, a gente começa o tratamento. E no caso da tatuagem, né? Duas perguntas interligadas. A questão do tamanho importa, né? A questão do tamanho. Qual a relevância disso, né? A demora no tratamento, se interfere. E também, qual foi a remoção mais rápida, em menos sessões que vocês conseguiram sucesso? E a que foi mais longa por causa desses todos esses fatores que você já comentou aqui. Às vezes, eu falo sempre, às vezes uma tatuagem de 1 centímetro pode demorar o tanto que uma tatuagem de 15 vai demorar. Vai depender daquele quantidade de tinta que foi implantada da pele e a resposta do sistema imunológico daquela pessoa. Então, se aquela tatuagem de 1 centímetro ela está super profunda, no momento que foi feito, o tatuador colocou muito peso na mão ali, pode ter gerado uma cicatriz. Aquela tatuagem vai demorar para sair também de 10 a 12 sessões. A gente não tem como dar números, né? Cada caso é único, tipo de tinta também. E às vezes é uma tatuagem de 10 centímetros, que é uma tatuagem mais sombreada, que é uma tatuagem mais clara, pode ter uma resposta mais rápida. Então não tem muito esse, tamanho, o que tem muito é quantidade de tinta, né? Se é uma tatuagem muito grande, vai demorar muito tempo também para o organismo levar aquele pigmento embora, fazer o processo de fagocitose e tudo mais. Então, demora um pouco mais quando a tatuagem é maior. Mas pode ser que uma tatuagem de 2 centímetros leve 2, 3 anos. Já tive sucesso, assim, com tatuagens de tinta amadora, que saiu com 2 sessões. E tem outras tatuagens com 6 sessões saíram, e tem tatuagens aí que a gente está na sessão 15 e ainda tem pigmento. Agora, uma provocação. A dor da remoção, ela é maior que a dor de ficar com uma tatuagem que você não te representa mais, que você não gosta? Não, a dor da remoção, ela é muito. As pessoas passam muito bem pela dor da remoção, assim, dói um pouco o procedimento. Existem técnicas ali que a gente tem que aliviam o desconforto, a gente usa ar gelado, dá para fazer com anestésico, com analgesia. Então, essa parte da dor, ela é muito pequena em vista da solução do problema daquela pessoa, sabe? Do sentimento que ela tem de carregar aquilo que não representa mais. Então, essa dor é muito relativa, ela é muito pequena em vista do que ela vai sentir quando ela realmente se livrar daquilo que incomoda. Seguindo nessa linha, né? O que faz a pessoa, em que momento do tratamento a pessoa percebe assim, poxa, fiz a escolha certa? Logo no começo, né? Ela já fez a primeira sessão, muitas vezes a pessoa vem com uma tatuagem que ela não mostrava. A gente faz a primeira sessão não tem tanto clareamento, mas só da pessoa entrar no processo, ela já se sente muito melhor. Eu tenho clientes também que depois de 3, 4 sessões já, eu não usava blusa de alcinha, agora eu já estou usando, a tatuagem está mais clara, eu já não me incomodo mais. Eu sei que eu estou no processo, que uma hora vai chegar no final. Isso muda a chavinha no psicológico da pessoa. É muito, muito gratificante de ver, sabe? Maravilhoso. Eu costumo dizer que voltar, é como se estivesse devolvendo sonhos, né? Porque aquilo acaba virando um sonho na vida da pessoa. A gente fala que é recomeço, né? Recuperar a autoestima realmente. E eu não trabalho só com tatuagem também. Trabalho com remoção de micropigmentação, né? De sobrancelhas também. E tem muitos casos que a pessoa tem vergonha, que a pessoa acha que estão sempre olhando para o rosto dela por conta da micropigmentação, ela se sente julgada. E quando ela passa pelo processo, nossa, é libertador. E em que momento que você percebeu na sua área que só a remoção, trabalhar com os equipamentos ali que você já tinha à sua disposição, não era suficiente em relação à segurança? Em que momento você percebeu e o que nasceu daí? Foi logo no começo.
porque eu comecei a trabalhar e eu precisei de equipamentos de proteção e não tinha um óculos acessível aqui no Brasil para comprar, não tinha um protetor ocular, tinha até, mas o preço era muito alto. E eu, né, a minha veia vendedora pensou, por que não ir atrás disso e distribuir isso para os profissionais, né? E aí eu fui atrás, então a EPI surgiu né, da minha dificuldade de encontrar bons produtos nessa área de segurança ali para quem trabalha com laser. E aí ela surgiu aí, eu procurei bons produtos, eu fui atrás de fornecedores, eu mandei fazer testes nos óculos que eu hoje comercializo. E consegui, através de importar por importar em grande quantidade, consegui reduzir muito o preço do custo disso no mercado brasileiro hoje, então ficou muito mais acessível. E hoje a gente atende profissionais não só da remoção a laser, médicos, dermatologistas, qualquer profissional que trabalha com equipamentos de laser que precisa de segurança ocular. E para o paciente também. E qual que foi assim, no momento da tua trajetória, que você percebeu que esse equipamento faz realmente toda a diferença? Olha, eu já tinha muita preocupação, né? Então, em vários cursos que eu participei, eu tive um curso com uma pessoa que era especialista mesmo em laser e segurança, e foi ali que eu falei assim, poxa, realmente precisa de bons óculos, e não tinha no Brasil praticamente para a gente comprar. Foi ali que eu percebi que eu precisava achar algo e distribuir também esses produtos. E aí eu fui atrás disso. Só que eu percebi na pele durante um procedimento que eu estava fazendo num paciente. E na hora, o meu óculos, por conta da gente usar máscara, meu óculos embaçou. E eu tirei o óculos de proteção por 10 segundos, coloquei o óculos na mesa e continuei o procedimento, que era uma sobrancelha. Eu sou pequenininha, eu estava muito próximo da cliente ali, a maca, eu estava muito próximo da onde eu estava disparando o laser. E queimou a minha vista. No mesmo Meu dia, eu comecei a Deus, sentir uma ardência muito grande nos olhos. No dia seguinte, eu não conseguia abrir o olho de tanto que estava ardendo. que perigo. Fui para um pronto-socorro oftalmológico e o médico diagnosticou. Ele falou: "Ó, realmente você teve uma lesão na córnea, queimou, agora a gente vai ter que passar aqui o antibiótico", passou os medicamentos necessários, mas foi muito rápido, graças a Deus, a recuperação foi rápida. E eu senti na pele que Nossa, é uma dor insuportável queimar a vista. É muito, muito, muito dolorido. Fiquei 3 dias assim com a vista embaçada, tomando medicamento, né? Passando medicamento. Já melhorou, porque a córnea, graças a Deus, se recupera muito rápido, desde que a lesão não seja muito profunda, né? A minha foi superficial. E eu pensei, e aí na época eu fiquei pensando, eu mostro isso no Instagram? Eu falei, eu vou mostrar, porque tem muitos profissionais que dão a mesma bobeadinha que eu dei. O que veio de gente no meu direct falar: nossa, eu aprendi com a minha professora que pro 1064, que é um comprimento de onda do laser, né? Não precisava usar óculos. Então tem muita gente dando bobeira por aí, fazendo procedimentos sem proteção e arriscando a própria vista. Menina, isso é muito perigoso, né? Porque, como você falou, a pessoa pode perder a visão. É. E Então, por tanto causa de um nos procedimento. procedimentos também que a gente faz, que a gente coloca o protetor ocular dentro do olho, que é para remover o delineado do olho. Para esse procedimento, a gente precisa de um protetor de aço cirúrgico, né, que é autoclavável. E a gente coloca esse protetor, ele entra palpebral, né, ele fica entre a pálpebra e o olho. E fazemos o disparo do laser ali sobre o olho. E eu vejo na internet profissionais usando protetor de silicone. E não pode, tipo, tem gente que faz, arrisca o olho do paciente, né? Porque A não é o pessoa não dele. tem noção de que ela pode deixar uma pessoa cega fazendo o procedimento sem a proteção adequada. Aí eu fico pensando, ela não tem noção? Ou ela tem noção, mas ela paga o preço? Eu acho que esse profissional em específico que eu vi, eu acho que ela tem noção, porque eu cheguei a contatar no privado, conversei, falei da importância, e ele ignorou falando que não tinha problema, que ele fazia anos e nunca tinha acontecido nada. Então, assim, ele está correndo risco, mas assim, então não é só ele, tem vários profissionais que fazem. Aí tá a importância, né, da É. pessoa quando vai procurar um procedimento, principalmente procedimento estético, ver o currículo do profissional, verificar os casos
né? Até o próprio Reclame Aqui, a internet hoje, ela dá acesso. Dá. Ah, inclusive, eu te stalkeei e eu vi que você tem mais de 1.000 visualizações positivas, avaliações positivas ali no Google Meu Negócio, o que é uma raridade, porque as pessoas nem sabem da importância dessa ferramenta do Google, né? Até para a questão de construção de autoridade também, enfim. E eu vi que você está ali super bem avaliada, né? Então, façam isso, né? Procurem, né? Eu falo, o Google é meu melhor amigo. Eu falo para os clientes, quando eu pergunto, todos os clientes que chegam até mim, eu pergunto de onde que veio. Ah, eu vim pelo Google. Eu vim pelo Google, eu vi as suas avaliações e que são avaliações reais dos meus clientes que passaram por procedimento comigo, que estão em tratamento, muitos deles ainda. E eu falo, Google é meu melhor amigo, porque quem que você conhece que removeu uma tatuagem? Geralmente você não conhece alguém que está passando por esse processo. É mais difícil. Não é igual você pedir indicação de uma cabeleireira, né? É verdade. Não tem tantos profissionais. Aí a pessoa vai ali no Google, olha as avaliações, vê o que as pessoas estão falando sobre mim, sentem confiança e vão até o meu espaço. Eu tenho cliente de fora de São Paulo inteiro. Eu não pego só aquele cliente da minha região que eu atendo. Vem cliente de São Paulo inteiro e interior. Cliente de interior, já atendi cliente que estava de fora do país, que estava no Brasil, procurou ali o procedimento, viu as avaliações, falou, eu vou lá. E ele é muito positivo. Para você que está curioso, eu não vou falar agora. Ela é da Zona Sul, mas a gente não vai falar disso agora. Mas como vocês já perceberam, você que está aí interessado, está ouvindo o podcast e tem essa tatuagem aí que faz tempo que você está querendo remover, já viu que dá certo e que tem bons profissionais, sim, que atuam nessa área. A Agnes é Com uma delas, ética. a que eu conheço, obviamente, né? A que eu vou indicar é a Agnes. Mas tem gente vindo do interior, já veio até cliente Já internacional. veio. Veio cliente Inclusive, internacional. essa cliente de fora que veio foi para remoção de delineado. Ela mora em Nova York, ela falou, não conheço ninguém que faça lá. E aí ela estava no Brasil, ela procurou e veio por conta das avaliações do Google e pelo meu atendimento humanizado, que eu conversei com ela, expliquei o procedimento, ela veio muito segura que ia fazer. Já veio 2 vezes para o Brasil, fez 2 sessões. Olha que legal. A Muito pessoa legal. vem lá de fora e encontrou aqui. Lá, com certeza, deve ter Tem, ela não alguma encontrou. espécie de tratamento também, mas ela não confiou, não encontrou alguém, né, da confiança como ela encontrou aqui na Agnes. É, ela veio remover como que fala? Delineado. Delineado de olhos, né? E aí você falou também da sobrancelha, que foi o que te levou à área do Que laser, que foi a foi. tua Foi a minha sobrancelha dor. que você não gostou, né? E ficou arrependida. É, a gente tem aí uma linha entre a imagem, a estética e o quanto isso pesa na autoestima da mulher, né? Então, o que que você vê dessa linha, né? O que que você percebe, o tanto que mexe com a mulher quando ela está desalinhada com essa autoestima, né? Com alguma coisa nela, ou no rosto, ou no corpo, que não está de acordo com aquilo que ela gostaria. Ai, mexe demais, mexe muito. Eu mesmo passei por isso, porque quando eu tinha a micropigmentação inestética, que era uma micro que fugia de onde eu tinha pelinhos, eu tinha a sensação que as O pessoas. pessoal brinca que é a A Nike, né? O Nike, símbolo da a Nike na símbolo da Nike. sobrancelha. Pois é, era a Nike. E aí eu me sentia muito mal, porque eu atendia um público de alto padrão, um público de luxo. Eu imaginava que aquela pessoa estava olhando para mim e julgando a minha sobrancelha da Nike. Eu me sentia muito mal. E é assim que meus clientes se sentem, tem muitas delas de se sentir muito mal com aquela micropigmentação, ou outros com a tatuagem. Então, é transformação. A gente passa pelo processo e se transforma, né? É Maravilhoso. ressignificado. Ressignificado, essa é a palavra. É a pessoa que a partir daquele momento ela tem uma nova oportunidade, Uma nova né? Como se oportunidade. fosse isso É. mesmo, né? E eu vejo que você, né? A gente falou um pouquinho aqui no começo sobre seus estudos e tudo mais. Você falou que você investe em profissionais, em estudo, em curso, em pós, em mentoria. Eu sei disso, né? Devido a essa trajetória, né? Já longeva, aí faz alguns anos que você está na área, com extremo sucesso, com extrema responsabilidade, com casos aí, provas sociais infinitas, Sim. casos de sucesso. Até hoje não vi nenhum que foi de insucesso, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho. E aí o caminho natural, você começar a ensinar.
Como que você chegou a palestrar? Como surgiu esse primeiro convite para palestrar num evento de formação, a ser convidada para um grupo de pessoas, de profissionais que já estão também na área há muitos anos, até mais anos que você? Como que foi essa chegada na palestra, né? Eu gosto muito, eu sempre falo, eu sempre tô tocando no nome dela. Logo no meu início, quando eu busquei ali informações, eu tive uma professora, que é a Cecília Manuel, que eu sou muito grata, eu não posso nem falar dela, que eu já tenho vontade de chorar. E que eu gosto muito demais dela mesmo. E ela foi uma pessoa, assim, que me abraçou e pegou na minha mão e falou assim: você quer? Eu vou fazer possível, o que eu puder fazer, o que está ao meu alcance, eu vou te ajudar. Então, ela vai que é a minha mentora nessa área de estudos, né? E eu me espelho, me inspiro muito nela. E quando essa professora vinha a São Paulo dar curso, eu estava ali disposta. Falei, Cecília, você está precisando de ajuda? E eu comecei a sempre participar dos cursos que ela ministrava. Logo, ela me chamou para ser professora com ela também, por conta do meu desenvolvimento, de tudo, né, da bagagem que eu já estava tendo. E a gente, ela reuniu um grupo de profissionais ali que já estava em destaque na área, criou o Elite Renove, e nós hoje ministramos cursos para quem já é da área e precisa de uma especialização avançada. Dessas técnicas avançadas que a gente trabalha além do laser. Porque a remoção a laser, né, eu sempre falo, não é só o laser. A gente precisa saber trabalhar a pele, a gente precisa entender muito da fisiologia da pele, de processo de cicatrização, para a gente ter bons resultados. Então, tem muita gente que acha, que infelizmente acha que é só comprar um aparelho e sair disparando. E não é. A gente tem que ter muito, muito, muito embasamento atrás disso, estudo mesmo, realmente. E aí, através dos cursos, congressos também, que eu estou sempre em congressos, até levando a loja da EPIs, todos os congressos de remoção a laser, os principais, os melhores congressos, a EPI está como patrocinadora. Então, eu estou sempre ali movimentando EPIs, o meu rostinho está ali, estou sempre sendo lembrada, né? E aí surgiu convites para palestra, palestra em faculdade também, que eu fiz a graduação, o professor já me convidou para dar aula na faculdade sobre remoção a laser. Isso é muito gratificante, sabe? A nossa evolução profissional. Eu fico muito feliz com tudo que eu tenho conquistado e eu sei que é fruto de muito esforço. Sim, eu vejo, é muito linda essa primeira emoção, né, de você falar da sua mentora, porque a gente sabe a importância que tem um bom mentor, Sim, não o guru de palco, o um bom bom mentor. mentor. Porque o bom mentor, ele faz isso que você falou, ele pega na mão. Esse pegar na mão, gente, não quer dizer que a pessoa vai estar colocando babador no Não, mentoreado, não é isso. não. Mas é realmente dando estratégia, na hora que a pessoa está com uma dúvida, ela está à disposição, está acessível. O que é muito raro hoje em É dia, com muito a raro. internet, com esses guruzãos aí, que já estão famosos, do avião, do jatinho. Infelizmente, são muitas vezes mentorias caríssimas, Sim. que a pessoa não tem acesso, ela nem fala com o mentor. É. Enfim, alguns até falam que vai falar com o mentor, mas é um hot seat com 30 pessoas numa sala, você tem que esperar horas ali para conseguir fazer uma pergunta. Então, essa diferença que a Cecília fez na sua vida, ela prova o que um bom mentor faz com o seu mentoreado. O bom Sim. mentor. Ele leva o seu mentoreado a lugares mais altos. Ele não tem preocupação em o seu mentoreado ser maior que ele até. Você vê que ela Não. te convidou. E É. ela te convidou porque você plantou. Eu plantei, Você comentou agora que você dava, você se colocava à disposição para ajudar no evento, para levar uma maca, para levar os Paciente pacientes, que modelo. são os modelos na hora do treinamento, né, das sessões ali, para as pessoas que estão sendo mentoreadas poder treinar. Então, você deu. E como diz, né? Quem Dá. dá, recebe. Você plantou. E os frutos que você colhe hoje, como você falou, você São é muito muito, grata, né? Isso também é muito. muito importante, a pessoa ser grata. Te trazem hoje o retorno. Porque ela não teve medo de te chamar para o palco, ela não teve medo de te colocar na equipe dela. Ela não Sim. ia colocar, gente, nenhum mentor bom coloca alguém ao seu lado, no seu squad, ali na parceria, se o profissional não for bom também.
porque ele não vai arriscar o nome dele, ele não vai arriscar a carreira dele e as pessoas que o conhecem, né? E os clientes, os pacientes que confiam naquele trabalho. Então, isso é só uma prova viva de que realmente o seu trabalho, a sua técnica, o seu desenvolvimento acelerado até, fizeram você estar no lugar que você ocupa hoje. Parabéns, Agnes, parabéns. Obrigada. E além do palco, como um caminho natural, vem agora a sua própria mentoria, Sim. né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse momento. Então, desde o começo, tem muitos profissionais que a gente sempre. Eu passei por uma, né? Já é uma trajetória, né, que a gente vai construindo. Então, quem tá começando tem muita dúvida. Então, desde o começo, eu sempre ajudei muito meus colegas. Multiplicar mesmo. Sempre ajudei. E muitas vezes eu falava assim: olha, eu tô te ajudando de graça, uma hora eu vou cobrar por isso, mas brincando, assim, por evolução mesmo, para adquirir experiência mesmo. Então, essa troca entre os colegas de profissão também me fizeram subir mais um degrau, né? Então, hoje eu tenho muita gente que me procura para curso, geralmente eu ministro curso VIP, eu não consigo dar conta de ministrar curso para muitas pessoas, porque isso exige estratégia, muito marketing, eu não consigo me dedicar tanto nesse momento que eu estou agora. Mas eu ministro curso VIP, também faço mentorias, às vezes a pessoa está longe, não consegue vir pessoalmente, e geralmente profissionais que já trabalham, né, que já trabalham com remoção e precisam de algo mais, precisam escolher, saber mais sobre as outras técnicas, saber sobre escalar o negócio também, que é uma, né, eu passei por todas essas fases, e ainda estou passando, né, porque a gente está sempre em evolução. Então, eu também tenho a mentoria VIP. Mas como que é para você? Como que você se sente ao multiplicar esse conhecimento que foi tão valioso, que você pagou por ele e também pagou com o seu tempo, com a sua Sim. dedicação, com as suas decisões? Como que é hoje poder multiplicar isso? Como você se sente dando aula, né? Ensinando. Eu me sinto realizada. Eu me sinto realizada quando um aluno também conquista um resultado e me manda. Assim como eu fiz muitas vezes com a minha mentora, eu falava assim: olha só que lindo, você faz parte disso. Hoje em dia eu tenho alunos que me mandam, eu fiz esse, olha a evolução desse caso. Eu me sinto muito, muito feliz, muito honrada. E esse trabalho também começou a aparecer na mídia, né? Porque eu comento, né? Sempre que uma pessoa se torna referência, os convites chegam. E eles chegam para bons palcos, para boa mídia, para a imprensa, enfim. A Agnes já. Como é que foi para você ser convidada para participar de um programa ao vivo na TV, no grupo, na Record, né? Eu fiquei nervosa. Eu falei assim, primeiro não ia ser ao vivo, ia ser uma participação de vídeo. Eu gravei o vídeo, fiquei um pouco nervosa, mas depois eles viram o vídeo, gostaram muito do que viram, falaram assim, não, vamos te colocar ao vivo. Eu falei, ai, meu pai do céu, Senhor, se você permitiu, você vai me ajudar. E foi super tranquilo, assim, eu consegui manter a calma. Aparentemente eu estava calma, mas por dentro eu estava bem nervosinha. Mas eu consegui me controlar e foi super legal a participação. Foi muito produtiva. Inclusive, eu já tive cliente que me viu no programa, que veio por conta que viu na apresentação. É muito bacana, né? A gente chega onde a gente acha que ninguém tá vendo, mas estão. No Brasil inteiro. Exatamente. E a relevância, o nome da pessoa, né? A relevância que tem um programa de TV, você estar participando ali de um programa de TV, ela te coloca no outro nível. Então tem gente, você comentou comigo antes no bastidor, né? Que teve gente que até ficou intimidada, né? Falou, mas ela já saiu na TV, será que eu vou conseguir fazer esse tratamento? Será que é muito Vai ser caro? muito caro. Esse cliente mesmo, né? E na primeira vez que ele foi, ele não falou que ele tinha me visto. Aí na segunda vez ele falou assim: poxa, você é tão legal. Eu tive outra impressão, mas assim, eu fiquei, será que dá para fazer tratamento lá com ela? Esse cliente veio de outra clínica, estava com a pele toda lesionada, queimada, por conta do tratamento que ele tinha feito, que tinha sido mal sucedido. Então, a gente está tratando agora a pele e a tatuagem e a pele, a remoção. E ele viu que não era, que era acessível e que eu sou uma pessoa acessível também, sabe? E é muito legal, muito gratificante. Isso é muito bacana. E em breve tem spoiler, né? Tem
Tem uns portais aí famosos convidando ela para uma entrevista. Em breve sai essa entrevista, além, óbvio, né, do nosso podcast aqui, porque a gente traz aqui pessoas que realmente têm relevância na sua área, que já são autoridades e, como eu falei, não são autoridades forjadas, mas que realmente têm uma jornada, têm uma história de vida, história de dedicação, de decisões tomadas, que um dia fizeram o que está ali no quadrinho, né, que eu sempre comento, falei no meu evento, que um dia começaram. Apenas comece. Apenas comece. Essa frase eu falei, comentei no meu evento, porque às vezes a pessoa fica assim, eu não tenho condições, eu não tenho a técnica, eu não sei por onde começar, eu não tenho coragem. Aí a famosa frase, vai com medo mesmo. Você vai com medo comentou aqui, mesmo. você foi para a entrevista pro ao vivo. Sim. Com medo. Né? Gente, é natural. Falar em público, falar para o vídeo, falar numa TV, numa entrevista. Para quem já não desenvolveu essa habilidade, ou para quem é o tal do dom, né? Tem gente que fala que já nasce com dom. E realmente tem pessoas que têm mais facilidade. Mas isso é possível, completamente real, você desenvolver essa habilidade. Então, você não está pronto ainda? Vamos ficar pronto no trajeto. É. Faz que nem a Agnes, sabe? Vai buscando conhecimento, Uma vez vai eu estava vendo desenvolvendo. uma live de uma professora também falando sobre isso, e ela falando sobre ministrar cursos, e na época eu não tinha nunca ministrado curso. Ela falou, gente, ninguém nasce pronto, vai comendo mesmo, você vai se transformando no caminho, e é verdade. E eu pensei, é verdade, né? Eu vou comendo mesmo. E aí foi que eu deslanchei. Vou até O contar um começo. segredo aqui. Antes de começar o podcast, a Agnes estava Tava bem nervosa. falou, ela chegou a verbalizar que estava nervosa. Eu falei, calma, respira, isso aqui é um bate-papo. E assim, tá sendo Tá bate-papo, sendo né? bate-papo, Deu exato. medo? Não. Tá difícil? Tava no começo deu, aí depois tranquilo, né? Porque a gente fala sobre o que a gente tá vivendo, né? O que a gente domina. Apenas comece. É. Quando você começa, quando você inicia, no caminho vai ficando pronto. É diferente de você forjar algo, né? Sim. E até uma das coisas que me fez tomar a decisão de vir pro digital e até retomar os podcasts, né? Porque eu já fui apresentadora de TV, né? Sou jornalista de formação, fiz também 2 pós-graduações, nossa jornada ali de formação é parecida, 2 pós depois da faculdade, muitos cursos de apresentadora, tudo que eu podia fazer para me desenvolver na área, eu me dedico até hoje. Ainda faço, ainda invisto em mentoria, invisto em cursos, em pós, em mestrado, o que eu puder fazer para estar atualizada e para poder multiplicar esse conhecimento com o maior número de pessoas possível, de que realmente com conhecimento você chega onde você sonha, né? Porque está escrito, né, que Deus coloca em nós o querer e o realizar. Então, se esse sonho está dentro, ele já deu esse querer para você. E o realizar também ele já deu. Então apenas comece, né? Vai atrás do seu sonho, como você fez numa idade, já numa transição de carreira, com um filho, com um bebê, Com como medo. aconteceu comigo, Eu com pensava, medo. eu tô velha pra isso. A gente sempre tem essa história. Eu acho que a mulher, depois que passa dos 40, fica, ai meu Deus, eu tô velha pra isso. Ai, mas eu vou. Não. Começa, vai. O tempo vai passar de qualquer maneira. Então, que seja estudando, que seja evoluindo, e você vai colher os frutos lá na frente, sabe? E isso é muito real. Eu vivo muito isso. E eu passo isso para, às vezes, até para um paciente meu, às vezes a gente está conversando. Eu fico muito orgulhosa. Eu tenho 2 pacientes que, depois dos 40, voltaram a estudar. Eu tenho uma que falou: é meu plano B. E ela começou a fazer fisioterapia, ela já está no 2º ano. Eu falo assim, nossa, que legal. E foi uma conversa nossa que deu a virada de chave na vida dela. E isso é muito importante. Isso é maravilhoso. E tem que ter esse incentivo, né? Então, por isso que é importante dar voz a pessoas como você, que tem essa jornada, que multiplicam, né? Sim. Multiplicam conhecimento real, conhecimento com qualidade. E as projeções, Agnes, para o futuro? Como é que tá a sua projeção aí para Tatu Off e para EPIs Laser? Para Tatuoff, eu pretendo expandir ali os atendimentos, colocar alguns outros protocolos na clínica, outros equipamentos de laser também, para trazer mais procedimentos disponíveis ali para os meus pacientes. E a EPIs? E a EPIs também está ganhando o mundo aí. A gente está cada hora expandindo mais, participando de todos os eventos que tem na área. Agora eu queria que você deixasse um recado. Você vai olhar ali para aquela câmera e vai deixar um recado para pessoa que está ouvindo esse podcast ou assistindo e ela tem ali uma tatuagem.
uma tatuagem, um procedimento estético que ela fez, que ela não está satisfeita, mas principalmente da tua área, né? As tatuagens ou a micropigmentação ali na sobrancelha, o delineado, enfim. Qual o seu recado para essa pessoa? Ela está ali com a autoestima machucada, guardando aquele procedimento ali, aquela tristeza daquele procedimento que ela não se vê mais. Qual é o seu recado para ela? Que se você tem uma tatuagem, uma micropigmentação que você se arrependeu, é possível se libertar disso com tratamento adequado, respeitando o tempo da sua pele, a gente consegue remover essa tinta aí que está implantada na sua pele, tanto micropigmentação quanto tatuagem. E vamos pensar, como eu falei, o tempo vai passar de qualquer maneira, que seja removendo aquilo que não faz mais sentido para você. Bom, e eu vou deixar um recado aqui. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu quero te agradecer muito pela tua presença, por ter dedicado esse tempo para bater esse papo com a gente. Eu espero que esse podcast chegue a muitas pessoas que estão aí entristecidas com procedimentos que se arrependeram. E aqui nesse podcast você vai ouvir histórias e a jornada que valida a autoridade. Até mais. Tchau, tchau.